Bom, pessoal, hoje nós vamos resolver uma lista de exercícios sobre o conteúdo de tabela periódica. E eu vou deixar o link da lista na descrição do vídeo, tá? Então vamos lá. O primeiro exercício fala assim: qual a designação genérica dada aos elementos dos grupos 1 e 2, 3, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 da tabela periódica? Então, pessoal, lembrando o seguinte, ó, grupos são as colunas da tabela periódica. Então, aqui, ó, nós temos aqui, ó, o grupo 1 e 2 aqui em cima, tá? Deixa eu só marcar aqui. Nós temos aqui o grupo 1 e 2 aqui em cima, ó, tá? E do outro lado aqui nós temos os outros grupos, ó, do 13 ao 18. Você pode me falar assim, professor, como que o senhor sabe que são esses os grupos? Ó, vamos acompanhar aqui, ó. Ele passou aqui, ó, grupos 1 e 2, ó. Então, grupo 1 aqui, grupo 2 aqui, tá? Então, acompanha aí. Grupo 1 ali, grupo 2 ali, tá? Então, vou marcar aqui de novo, ó, grupo 1 e grupo 2. Do outro lado, aí ele continua aqui na pergunta, ó, grupos 13, 14, 15, 16, 17. Então, ó, aqui eu tenho o 13, o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Então, ó, relembrando aí da última videoaula, então, ó, esses dois blocos aqui, o bloco que eu coloquei do lado esquerdo e o bloco que eu coloquei do lado direito, são chamados de elementos representativos, tá? Então aqui nós temos a resposta do exercício 1, elementos representativos. Aí o seguinte, ó, vamos para o exercício 2. O exercício 2 fala assim, ó, qual a designação genérica dada aos elementos dos grupos 3 a 12? Então, ó, marca aí, ó, do grupo 3 até chegar no grupo 12. Ó. Então, pessoal, vou marcar aqui de verde, ó. Onde que eu tenho os grupos de 3 a 12, tá? Acompanha aí, ó. Vou riscar aqui para vocês. Marcar para vocês verem aqui, ó. Grupo 3 até chegar no 12, ó. Então, são esses do meio, tá? Como que eu sei, professor, que esses são os grupos 3 a 12? Ó, tá aqui em cima o número, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Relembrando lá do caderno, ó, esses elementos do meio aqui, ó, desse bloco do meio, é chamados de elementos de transição. Elementos de transição. Tranquilo? Vamos continuar aí para o próximo exercício, tá? No próximo exercício aí, ó, ele fala assim, ó, os exercícios de 3 a 8 referem aos elementos cujos símbolos estão destacados na seguinte tabela periódica, tá? Então, do exercício 3 ao 8, nós vamos resolver de acordo com essa tabelinha que ele passou aqui, tá? Então, acompanha, o exercício 3 fala assim, ó, qual ou quais desses elementos é ou são representativos, tá? Então, de novo, ó, mesmo sistema. Onde que eu tenho os elementos representativos? Ó? Vamos riscar aqui para vocês observarem. Ó. Os elementos representativos estão aqui, ó, nessas duas primeiras colunas, né? E eles também estão aqui nessas outras aqui, ó. Só marcar aqui, estão aqui, ó. Tá? Então, onde que eu tenho os elementos representativos? Quem estão dentro desses dois retângulos aqui. Então, vamos anotar lá, ó. Quais são os elementos representativos? Ó, hidrogênio, né? O H, o Na, o K, o Ca, o Ba, aí carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, flúor,
cloro, bromo, argônio e o hélio, que é o HI. Então, respondido aí o exercício 3. Já no exercício 4, ele está falando assim, qual ou quais desses é opção de transição? Então, onde que eu tenho transição, pessoal? Transição eu tenho os do bloco do meio, tá? Então, que é daqui, ó, dessa região aqui, ó. Daqui até aqui, tá? Então, quem está dentro desse retângulo verde aqui. Quais são esses elementos, ó? Então, aí, nessa tabelinha que ele passou, é só o ferro, né? Que é o Fe. E o ouro, que o símbolo é AU, tá? Vamos para o exercício 5. Exercício 5 fala assim, qual ou quais deles é a opção de transição interna, tá? Então, esses bloquinhos verdes, esses elementos do bloco verde são chamados de transição externa, tá? E os de baixo, aqui das duas linhas de baixo que eu vou marcar aqui de vermelho, são chamados de transição interna, tá? Que é de acordo com a pergunta que foi feita aí no exercício 5. Nessa tabelinha aqui, ó, ele só passou o urânio, tá? Que o símbolo é a letra U. Então vamos colocar aqui na resposta do exercício 5, ó, só o urânio, tá? Que é a letra U. Vamos para o próximo exercício, exercício 6. O exercício 6 é para continuar usando essa tabelinha, então por isso que eu repeti ela aqui embaixo, tá? Então o exercício 6 fala assim, qual ou quais deles pertencem ao mesmo grupo? Então relembrando o seguinte, pessoal, grupos são as famílias, são as colunas da tabela periódica. Então eu vou marcar aqui a designação deles antiga, tá? Então aqui, ó, marcar de vermelho. Essa primeira coluna aqui, ó, família 1A. A segunda é a 2A. Aí do outro lado lá, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a última aqui é 8A, tá? Então, no grupo 1A, então é o seguinte, ó, o primeiro elemento que aparece aqui no grupo 1A é o hidrogênio, tá? Só que é o seguinte, o hidrogênio, ele é exceção à regra. Apesar dele estar posicionado aqui no grupo 1A, não existe uma posição correta para ele na tabela periódica. Por isso, nós usamos dizer que o hidrogênio não tem família. Lembra lá da piada que eu fiz sobre o Batman, tá? Que o Batman e o hidrogênio têm em comum, eles são órfãos, tá? Eles não possuem família. Então, repetindo, apesar do hidrogênio estar aqui na família 1A, nós não vamos colocar ele. Tá? Vamos colocar só os outros. No caso aí é o Na, que é o sódio, e o K, que é o potássio. Tá? Agora vamos para a família 2A. Na família 2A, na coluna da família 2A, nós temos aí o cálcio e o bário, tá? Ca e Ba. Tá? Então eu vou colocar, pessoal, só aqueles que têm mais de um na mesma coluna, tá? Ou na mesma família, tá? Porque a pergunta é assim, quais pertencem ao mesmo grupo, ou seja, a mesma família. Então onde que eu tenho dois elementos de novo é aqui na família 6A, ó. Tá? É onde eu vou ter dois elementos na mesma coluna. Então aqui vou colocar a família 6A. Quem que eu tenho na família 6A? Oxigênio e o enxofre. Família 7A, que está do ladinho dela aqui, ó. Quem que eu tenho aí na família 7A? Eu tenho o flúor, né? O cloro e o bromo. Tá? Esses são os que estão posicionados na família 7A. Agora aqui, ó, para nós terminarmos, só falta a família 8A. Na família 8A, nós temos o hélio e o argônio, tá? O Ar. Lembrando o seguinte, pessoal, ó, famílias são as colunas, tá? Então nós fizemos aí os elementos que estão posicionados na vertical, na mesma coluna, tá?
Vamos para o exercício 7. O exercício 7 aqui embaixo, ó, fala assim, qual ou quais deles pertencem ao mesmo período, tá? Então, períodos, ó, vou fazer o seguinte. Vou marcar os períodos de roxo aqui, ó. Primeiro período, ó, que é a primeira linha. Segundo período, que é a segunda linha. Terceiro período, que é a terceira linha, tá? É na horizontal. São linhas, tá? Não confunda com as famílias. Aqui o quarto período, quinto período, sexto período e o sétimo período. Eu vou riscar aqui o sétimo período, ó. O sétimo período é a sétima linha, ó. Tudo isso aqui, tá? Ó, é o sétimo período. Então não esqueça. Famílias são as colunas, tá? Colunas de assim, ó. E períodos na horizontal, deitado, tá? Família em pé, período é deitado. Então vamos lá, ó. No primeiro período aí, colocar aqui, ó, primeiro período, o P. Tá? Então aqui, pessoal, o hidrogênio eu só não coloco na família, tá? Que ele não tem família, mas no período eu coloco. Então quem que está aqui no primeiro período? Ó? O hidrogênio, que é a primeira linha. E cuidado aqui, ó, do outro lado lá da primeira linha, ó, onde que está o primeiro período? É tudo isso aqui, ó, vou riscar aqui para vocês verem, ó. É tudo essa primeira linha aqui, ó. Então quem que eu tenho na primeira linha? O hidrogênio e o hélio, tá? H e HE. Aí eu vou lá depois para o segundo período, que é a segunda linha da tabela periódica, tá? Onde que é a segunda linha? É tudo isso aqui, ó. Tudo que está aqui, ó. Tá? Então, quem que eu tenho na segunda linha? Eu tenho o carbono, eu tenho o nitrogênio, eu tenho o oxigênio, eu tenho o flúor. Tranquilo? Então, ó, famílias são as colunas, períodos são as linhas da tabela periódica. Vamos lá. Agora aqui, ó, terceiro período da tabela periódica aí. Vou marcar aqui, ó. Terceiro período, a terceira linha da tabela periódica. Quem que nós temos aí no terceiro período? Nós temos o Na, que é o sódio, o enxofre, o cloro e o argônio. Quarto período. Quem que nós temos aí no quarto período da tabela periódica? Nós temos o K, o Ca, o Fe e o Br, o bromo. Vamos para o próximo aí, ó. No quinto período, pessoal, ó, não tem nenhum elemento, tá? Então vou pular agora para o sexto período, ó. Sexto período nós temos dois elementos aí, tá? Então vou marcar aqui, ó, sexto período. Quem que nós temos aí no sexto período? Nós temos o bário, que é o Ba, e o ouro, que é o Au, tá? Então aí, ó, o símbolo do ouro é Au, tá? Que é o ouro 18. Ah, o seguinte, vamos lembrar o seguinte, ó, o símbolo do ouro é o Au, tá? Então, só lembrar lá do ouro 18 quilates, tá? Por quê? Porque se ele é AU, ele au, é quilates, entendeu? Quilates, entendeu? Não foi muito boa, né, essa piada, né? Vamos prosseguir aqui com a nossa química mesmo, que é melhor que fazer piada, tá? Então, exercício 8, ó. O exercício 8, pessoal, ele fala assim, ó, dentre os elementos em questão, qual ou quais são classificados como? Letra A, alcalinos, letra B, alcalinos terrosos, letra C, calcogênios, letra D, halogênios e letra E, gases nobres, tá? Então é o seguinte, pessoal, o exercício 8, ó, ele já está resolvido no exercício 6, ó. Por quê? Quem são os elementos chamados de alcalinos, ó? Na letra A aqui, alcalinos, né, ó? Os alcalinos são os elementos da família 1A, tá? Então, marcar aqui para vocês, ó. Esses são os alcalinos. Então, vamos aproveitar o próprio exercício 6, que já está resolvido, para poder resolver o exercício 8, tá? Letra B, ó, alcalinos terrosos. Ó.
quem que são os elementos alcalinos terrosos? Os elementos da família 2A. Quem que nós tivemos aí nessa tabelinha? São esses dois aqui, ó, o Ca e o Ba. Então aqui nós temos alcalinos terrosos. Letra C, calcogênios, né? É a família 6A, ó. São esses dois aqui. O oxigênio e o enxofre, calcogênios. Letra D, halogênios, né? Família 7A. E letra E, gás nobre, né? Família 8A. São esses dois aqui, tá? Nós temos os gases nobres. Então, ó, repetindo, o exercício 8 está resolvido no exercício 6. Ó. Letra A está aqui, letra B aqui, letra C aqui, letra D aqui e letra E aqui. Tranquilo? Exercício 9, pessoal, ó, fala assim: considere as 4 caixas abaixo que contêm diferentes materiais residuais de uma indústria. Aí ele fala assim embaixo, ó, a única caixa que contém apenas metais. Então, ó, vamos grifar isso aí, ó, apenas metais, tá? Então ele quer saber a única caixa que contém apenas metais. Então é o seguinte, pessoal, ó, eu passei na última videoaula e o seguinte, eu passei aqui na tabela, ó, do lado direito, eu coloquei uma linha de azul aqui, tá? Uma divisão de azul, tá? Os elementos que estão para o lado esquerdo dessa divisão de azul são os elementos chamados de metais. E os elementos que estão do lado direito dessa linha de azul são chamados de não metais. Então nós vamos observar caixinha por caixinha, tá? Na primeira caixinha aí, ó, nós temos zinco, ó, na caixinha W, tá? Zinco, cobre e silício, tá? É importante vocês terem uma tabela periódica aí para vocês ir consultando, tá? Mas o zinco tá aqui, ó. Vão conferindo aí, ó. O zinco tá aqui. Vou marcar de outra cor, tá? Para poder facilitar aqui a explicação. Vou marcar de verde. Vou marcar de vermelho. O zinco tá aqui, tá? O Zn. Tem o nome dele aí escrito, ó, zinco, vocês conferem aí na tabela de vocês. O cobre tá aqui, ó. Cobre é Cu, tá? Não é Co não. É o Cu, tá? Você pode mandar a pessoa tomar no cobre, tá? Vocês já entenderam? E o último elemento aí é o silício. Só que o silício, pessoal, tá aqui, ó. O silício está aqui, ó. Vou marcar ele aqui, ó. Como ele está do lado direito dessa divisão de azul, ó, eu marquei ele até de verde, de outra cor. Ele é um não metal, tá? Então a letra A, que é a caixinha W não está correta, tá? Vamos para a próxima caixinha, que é a caixinha que tem a caixinha chamada de X, né? Que tem o cromo, o níquel e o arsênio. Vamos localizar eles na tabela periódica. Ó. O cromo está aqui, é um metal, tá correto por enquanto. O níquel está aqui, também é um metal. Só que o arsênio está do outro lado lá, ó, é um não metal. Ó, tá? Vamos para a próxima caixinha, a Y. Magnésio, chumbo e iodo. Tá? Magnésio está aqui, ó, é um metal, tá correto. O chumbo está aqui embaixo, ó, também é um metal. Só que o iodo, pessoal, é um não metal, ele está do lado direito da divisão, ó, está aqui. Vamos para a caixinha Z. Na caixinha Z nós temos alumínio, ferro e cádmio, tá? Alumínio está do lado esquerdo, é um metal, ó, está aqui. O ferro está aqui, também é um metal. E o cádmio é o Cd, tá? O cádmio está aqui, ó. Tá? Então, na caixinha Z, ó, essa caixinha Z, alumínio, ferro e cádmio, nós temos os 3 elementos
do lado esquerdo da divisão aqui. Então, os 3 são metais, tá? Então, portanto, aí a letra D é a resposta, tá? É apenas a caixinha Z, tá? Vamos para o exercício 10. Exercício 10. Fala assim: no plantio de algodão, a deficiência de alguns elementos químicos como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, boro, enxofre, entre outros, causa prejuízo na lavoura. Vamos marcar a resposta, vamos marcar a pergunta, marcar a pergunta. Dentre esses elementos, vamos grifar ela aí, dentre esses elementos, ele quer saber quem são metais, tá, pessoal? É a mesma explicação do exercício anterior. Os elementos que estão do lado esquerdo são metais e os elementos que estão do lado direito são não metais. Então vamos conferir alternativa por alternativa. Na letra A nós temos o potássio, tá? O potássio é isso aqui, o símbolo K, tá? Ele é um metal, tá correto. Depois nós temos o cálcio está aqui do lado do potássio, também é um metal. E depois nós temos o magnésio, que está aqui em cima do cálcio. Os 3 são metais. Por quê? Porque os 3 estão do lado esquerdo da divisão que eu coloquei aqui de azul, tá? Então pode marcar aí, resposta letra A. Vamos para o exercício 11. Exercício 11 fala assim, o bromato de potássio, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, tem por fórmula KBrO3. Os elementos que o constituem na ordem indicada na fórmula são das famílias dos. Então, pessoal, ele está pedindo aí os elementos dessa formulinha aqui. Vou marcar ela para vocês. Tá? Dessa formulinha aqui, KBrO3, tá? Vamos passar um marca-texto aí nele também para poder passar um marca-texto aqui, tá? Então, quais são os elementos que nós vamos procurar aqui, tá? Para saber a família. O K, o BR e o O, tá? O número 3 é ignorado, tá? Por enquanto, nós vamos ignorar ele. É só o K, o BR e o O, tá? Então, o K, vamos procurar ele na tabela. O K está aqui, na família 1A, lá em cima. Pega o elemento, olha lá em cima para descobrir a família. Tá? Família 1A é chamado de alcalinos. Já descobrimos a resposta. É a letra A. Por quê? Porque nenhuma das outras alternativas tem alcalinos na primeira. Tá? As outras aqui tem alcalinos terrosos. A letra D e a letra E, não confunda. Tá? Então já descobrimos que a resposta é a letra A. Eu vou explicar aqui para os outros para poder confirmar só para vocês entenderem. Então aqui primeiro eu fiz o K da fórmula, tá? Agora vamos para o BR. O BR está aqui. Aí vamos lá e olha a família dele, a família 7A. Família 7A é chamada de halogênios. Pode conferir aí na última videoaula, conferem no caderno nas anotações de vocês, tá? E o último elemento aqui que nós temos é o oxigênio, a letra O. Então vamos procurar a letra O aqui na tabela. A letra O está aqui. Pega a família dele aqui em cima, família 6A. Família 6A é chamada de calcogênios. Então confirmou aí a letra A para o exercício 11. Exercício 12. Um dos elementos químicos que tem se mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio Se. Vou marcar aqui, selênio, né? E ele já passou o símbolo do elemento químico selênio aí, É o S e o E. Aí ele continua e fala assim, com base na tabela de classificação periódica dos elementos, ou seja, com base na tabela periódica, os símbolos de elementos com propriedades químicas semelhantes ao selênio. Então vamos grifar isso aqui também. Eu vou grifar de outra cor, vou grifar de verde, Propriedades químicas semelhantes. E é importante também, semelhantes a quem, pessoal? Semelhantes ao selênio, tá? Vocês podem me falar, mas professor, o que significa propriedades químicas semelhantes ao selênio, tá?
Então vamos anotar aí, ó, propriedades químicas semelhantes. Primeiro vamos por partes, tá? O que significa propriedades químicas semelhantes? Significa mesma família da tabela periódica. Então, marcar aqui, ó, mesma família, tá? Ou grupo, tá? Mesma família ou grupo da tabela, que é a mesma coisa, tá? Só que o seguinte, como ele falou assim, propriedades químicas semelhantes ao selênio, significa que ele quer da mesma família da tabela periódica do selênio, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, que eu vou marcar de vermelho, nós vamos localizar o selênio. Na tabela periódica aqui, ó, selênio Se está aqui, tá? O que é família, pessoal? Família é a coluna. No caso aqui, nós temos o grupo 16, né? Ou chamado de família 6A. Grupo 16 ou família 6A. Então, quem são os elementos que são da mesma família do selênio? É o oxigênio, o enxofre, que é a letra S, o telúrio, que é o T e o E, o polônio, que é o P e o O, e o livermório, que é o L e o V, tá? Então vamos conferir nas alternativas aí. Letra A, ó. Letra A, o Cl é da mesma família? Não, pessoal, o Cl não é da mesma família, ó, ele é da família 7A. Então já está errado a letra A. Vamos para a letra B. Letra B, Te é da mesma família? Vou marcar aqui, ó. O Te está na mesma coluna. Depois, ó, é o elemento S. É da mesma coluna? Está aqui, é sim da mesma coluna, está em cima. E por último, o P e o O. É da mesma coluna? É sim, está aqui. Então descobrimos elementos que são da mesma coluna, ou seja, da mesma família do Se. Então a resposta correta aí é a letra B de bola, tá? Vamos para o próximo exercício, aí o exercício 13. Exercício 13 fala o seguinte: das alternativas indicadas a seguir, qual é a constituída por elementos da tabela periódica com características químicas distintas? Vamos grifar isso aí, pessoal, ó. Então, ó, aqui é o seguinte, ó, no outro exercício, no 12, nós marcamos os elementos com características químicas semelhantes, ou seja, mesma família, tá? Agora, o que vem a ser elementos com características químicas distintas? Significa, pessoal, famílias diferentes, tá? Distintas significa diferente. Então, marcar aqui, ó, famílias diferentes. Colocar o símbolo aqui, tá? De diferentes, tá? Famílias diferentes. Ou seja, são elementos que não estão na mesma coluna, tá? Então, vamos conferir aí, alternativa por alternativa. Na letra A, ó, o He, o Ne e o Ar. Eles são da mesma família, são da mesma coluna? São, ó, He, Ne e Ar. Estão na mesma coluna da tabela. Então não marca que ele pediu aqueles que estavam em colunas diferentes, distintas. Tá? Vamos para a letra B. Mg, Ca e Sr. São da mesma coluna? São, pessoal. Está aqui, ó. O Mg, o Ca e o Sr. São da mesma coluna. Letra C, Li, Be e o B. São da mesma coluna? São, pessoal. Estão aqui, ó. Li. Ah, não, pessoal. Vou marcar aqui de outra cor, tá? Ó. O Li e o Be e o B são de colunas diferentes, ó. Li está na família 1A, o Be está na família 2A e o B está na família 3A. Cuidado, ó, que eles são do mesmo período, tá? Da mesma linha, no caso aqui, segundo período. Mas as colunas, as famílias são colunas diferentes, famílias diferentes, tá? Então, por isso que a resposta aí é a letra C. Vamos marcar aí, ó, letra C. Vamos para o exercício 14. O exercício 14 fala o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui uma tabelinha aqui.
para poder ajudar a fazer esse exercício 14. Dá uma aumentada nela aqui. Então vamos lá. Exercício 14. Fala o seguinte, ó. Vou acabar de ajeitar aqui. Pronto. Exercício 14 fala assim, ó, os elementos SE. Então, ó, SE, CS, AT, RN pertence às seguintes famílias. Então, ó, eles querem as famílias que eles pertencem. Então, vamos procurar um por um. Ó. O SE está aqui, deixa eu marcar ele de vermelho. O SE está aqui, está na família 6A. Ó. Família 6A, pessoal, é chamado de calcogênios. Ó. Então, nós podemos ter como resposta a letra A letra B, também tem calcogênios, e a letra D, tá? Então, já fizemos aqui o SE. Vamos agora para o próximo aqui, ó, o CS, tá? O CS, pessoal, está aqui, ó, na primeira coluna da tabela periódica, ó, família 1A. Família 1A é chamado de alcalinos. Então, continuamos com a letra A, com a letra B, só que a letra D está errada, ó, que ele colocou alcalinos terrosos. Então, estamos com a letra A ou com a letra B. O próximo é o AT, tá? Vamos procurar onde está o AT aqui na tabela periódica. O AT está aqui. Então, o AT está na família 7A. Família 7A é chamada de halogênios. Ó. Então, já descobrimos a resposta. Por quê? Porque a letra B está com gases nobres, tá? Então, a letra A está correta. Vamos fazer o último aqui só para conferir, ó, o RN. O RN está aqui, ó, do lado do AT. Aqui, pessoal, está 18,0, ou vocês podem colocar aí, ó, família 8A, tá? 18,0 ou 8A, mesma coisa, mesma família. Então, a família 8A é chamada de gases nobres, tá? Então, confirmou a letra A aí, ó, vamos marcar a letra A. Vamos para o próximo, exercício 15. Exercício 15, ó. 5 amigos resolveram usar a tabela periódica como tabuleiro para um jogo. Regras do jogo. Para todos os jogadores, sorteia-se o nome de um objeto. Então, a primeira regra, ó, sorteia-se o nome de um objeto, cujo constituinte principal é determinado elemento químico da tabela. Depois ele fala assim, ó, cada um joga 4 vezes um dado e cada jogada move sua peça somente ao longo de um grupo ou de um período. Então, isso aqui é outra regra. Ó. Cada um joga 4 vezes um dado e cada jogada move sua peça somente ao longo de um grupo ou de um período, de acordo com o número de pontos obtidos no dado. Aí ele fala assim, ó, o início da contagem, vou marcar isso aqui de outra cor, ó, o início da contagem é pelo elemento de número atômico 1, continuando lá em cima, tá? Então o que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer que a contagem, ó, ela inicia-se com o primeiro elemento, o número atômico 1. Quem que é o elemento de número atômico 1? É o hidrogênio, tá? Por isso que eu circulei aqui o H. Vamos continuar a leitura. Aí ele fala assim, ó, numa partida o objeto sorteado foi latinha de refrigerante, tá? Então vamos marcar aqui também, ó, latinha de refrigerante, ó. Do que a latinha de refrigerante, pessoal, ela é constituída? Ela é constituída do elemento alumínio, tá? Lembrando aí que o alumínio, o símbolo é o Al, tá? Que no caso aqui, ó, vai ser esse elemento aqui, ó, o Al, tá? Então, aqui que ele quer que você obtenha aí, que você chegue você saia do hidrogênio H e chegue no Al, tá? Aí ele fala assim, ó, e os pontos obtidos com os dados foram, então ele tem aí, ó, no caso ele passou a Ana, né? Vou marcar aqui a Ana, tirou esses pontos aqui, depois o Bruno, depois a Célia e depois o Décio. E por último a Elza, né? Então vamos lá, ó. No caso aqui, vou marcar cada um de uma cor, ó.
O Bruno, ó, tirou 5 pontos, né? Vamos marcar aqui, ó, 5 pontos, ó. 1, 2, 3, né? 4, 5. No caso que eu andei no mesmo grupo, na mesma coluna. Aí depois o Bruno tirou 4 pontos. Ó, agora eu vou andar na mesma linha, porque ele quer chegar lá no AL, ó. Então 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Depois ele tirou 3 pontos. Ó. 1, 2, 3. E por último ele tirou 5 pontos. Então 1, 2, 3, 4, 5. Não chegou no alumínio, chegou no índio, no IN. Vamos agora para a Célia. A Célia tirou... Vamos fazer de outra cor para não confundir. A Célia tirou 2 pontos, né, primeiro. Então, ó, 1, 2, né? Depois ela tirou 3 pontos, então 1, 2, 3. Depois ela tirou 5 pontos, então ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. E depois ela tirou 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então também não chegou, chegou no AG, né, que é a prata. Vamos para o Décio. Tá? O Décio tirou 3 pontos, então ó, 1, 2, 3. Depois ele tirou 1 ponto. Vai ficar aqui, né? Depois ele tirou 5 pontos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Depois ele tirou 1 ponto. Não chegou também, chegou no MN. Então só pode ser a Elza que não vamos fazer de roxo. A Elza tirou 4 pontos, né? Ó, então, ó, 1, 2, 3, 4. Depois ela tirou 6 pontos, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois ela tirou 6 pontos de novo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois ela tirou 1 ponto. Aí ela chegou aqui no alumínio. Então é a Elza mesmo, tá? Marcar o X aí na Elza, letra E. Então, ó, exercício 16, ó. Fala assim, ó. Observe a posição do elemento químico ródio RH, vamos marcar aí, ó, ródio RH, na tabela periódica. Aí ele continua, passa uma tabelinha e ele continua lá embaixo, ó, determine a alternativa correta a respeito do ródio, marca aí, ó, alternativa correta, tá? Vamos lá. Ele já marcou a posição aqui do ródio, ó, RH, ó, tá no meio da tabela aqui, ó, onde está esse amarelo e o vermelho. Aí ele fala assim, ó, na letra A, possui massa atômica menor que a do cobalto, CO. Então eu coloquei uma tabelinha do lado aqui, vocês podem consultar na de vocês aí também, ó. O RH, ó, a massa, pessoal, esse número de baixo, a massa atômica do ródio é 102,9, enquanto a do cobalto, CO, é 58,9, tá? Então a massa atômica do ródio não é menor, ela é maior. Vamos riscar esse menor aqui, ó, ela é maior. O ródio possui massa atômica maior que a do cobalto. Letra B. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio SR, característica do quinto período, tá? Então, pessoal, é o seguinte, ó, cuidado aí. O estrôncio tá aqui, ó, tá? E o ródio tá aqui. Vou marcar aqui, ó, nessa tabela do lado direito, tá? E vou marcar aqui também na tabelinha do exercício, ó. O estrôncio tá aqui e o ródio está aqui no meio. Ó. Os dois estão na mesma linha, ou seja, os dois estão no mesmo período. Só que para ter reatividade semelhante, não esqueçam lá que eu falei no exercício anterior. Reatividade semelhante tem que ser da mesma família, ou seja, da mesma coluna. Tá? Então, ó, eles não estão na mesma coluna, eles não estão na mesma família. Tá? Então a letra B está errada. Vamos para a letra C. A letra C fala assim, ó. É um elemento não metálico, tá? Essa também está errada. Por quê? Todos os elementos que estão do lado
esquerdo dessa divisória de azul são metais, e todos que estão do lado direito são não metais. Então, no caso, o RH está do lado esquerdo, então ele não é metal. Tá? Tira esse não, ele é um elemento metálico. Tá? Então, letra C está errada. Letra D. É uma substância gasosa à temperatura ambiente. Pessoal, nós sabemos que os metais na temperatura ambiente não são gasosos, eles são sólidos, tá? Então, como o RH está do lado esquerdo dessa divisória, ele é um metal, tá? O único metal aí que nós sabemos que temperatura ambiente ele não é sólido é o caso do mercúrio, tá? O mercúrio em temperatura ambiente ele é líquido. Os outros em temperatura ambiente são sólidos, tá? Então o ródio ele é sólido em temperatura ambiente. A letra D também está errada. Só pode ser a letra E, né? Letra E fala assim, ó, é uma substância boa condutora de eletricidade. Nós sabemos que os metais, pessoal, são bons condutores de eletricidade, tá? Não é à toa que para conduzir eletricidade, toda a nossa fiação é feita de elementos de fiação metálica, tá? Então ficamos aí com a letra E, tá? Riscar aqui de vermelho, a alternativa correta é a letra E. Exercício 17, ó. Um estudante estava analisando a tabela periódica e encontrou vários conjuntos de 3 elementos químicos que apresentavam propriedades semelhantes. Determine a alternativa na qual os conjuntos de 3 elementos ou substâncias elementares estão corretamente associados a propriedades indicadas no quadro abaixo. Então vamos lá. Ó. Letra A, ele passou assim, ó. Primeiro vamos identificar o quadro, tá? A tabela. Ele fala assim, ó. Números atômicos consecutivos, né, na primeira coluna. Na segunda coluna, reatividades semelhantes, ou seja, mesma família da tabela periódica, né? E na terceira coluna, mesmo estado físico, a temperatura ambiente. Então vamos analisar aí. Na letra A, ele fala assim, ó. Ele tem o PT, AU e HG, né? Ele está falando números atômicos consecutivos. Então vamos conferir na tabela aqui, ó. Então olhando do lado, ó. O PT está aqui. Número atômico 78, lembrando que o número atômico é o número que está em cima, né, no quadradinho. O AU é o 79 e o HG é o 80. Então, por enquanto, está correto, né? Números atômicos consecutivos, ó, 78, 79, 80. Agora vamos para a segunda coluna. Na segunda coluna é da reatividade semelhante, ou seja, mesma família. Então, ele passou o hidrogênio, o hélio e o lítio. Então vamos olhar aí se eles são da mesma família, ó. Hidrogênio está aqui, o hélio está aqui, ó. Então eles não são da mesma coluna, não são da mesma família, tá? Então a letra A já está errada. Vamos para a letra B. Letra B ele passou Cl, Br e o I. Lembrando que a primeira coluna tem que ser números atômicos consecutivos. Então vamos procurar eles aqui na tabela, ó. Cl é o 17 e o Br é o 35. Então não são consecutivos, tá? Tá errado já a letra B. Vamos para a letra C. Li, Na e K. Li está aqui, número 3, e o Na está aqui, número 11. Não são números atômicos consecutivos. Vamos para a letra D. Letra D, Ne, Ar, Kr. Ne está aqui o 10, Ar é o 18, já está errado. Não é consecutivo, então sobrou a letra E. Vamos conferir. Letra E, PT, AU e HG. Já conferimos que está certo, né? 78, 79 e 80. Reatividade semelhante para o Li, Na e o K. Li está aqui, ó. O Na está aqui e o K está aqui embaixo do Na. Então são da mesma coluna, são da mesma família. E a terceira coluna, mesmo estado físico, a temperatura ambiente. Então Ne, Ar e Kr, ó. Ne, Ar e o Kr está aqui abaixo do Ar, ó. São da mesma família, que é a família 8A, marcar aqui em cima, ó. A família 8A é chamada de família dos gases nobres, né? Então, gases nobres, o nome já diz, eles são gasosos, tá?
Então, ó, a terceira coluna aí que falava que mesmo estado físico, a temperatura ambiente está correta, tá? Porque os três são gasosos. Então, marca aí letra E. Então, vamos lá, pessoal. Exercício 18. Ó. Determine a posição do elemento Z igual a 11 na tabela periódica com base em sua distribuição eletrônica. Então, ó, ele quer a posição do elemento Z igual a 11, né? Na tabela periódica, com base na sua distribuição eletrônica, tá? Então, o que é posição na tabela? É o período e a família que lhe pertence na tabela periódica, com base na sua distribuição eletrônica, tá? Para poder fazer a distribuição eletrônica, nós precisamos usar o diagrama de Linus-Pauling, tá? O diagrama de Linus-Pauling, ele vai do 1 ao 7 aqui, ó, primeiro, tá? Então, vamos montar o diagrama aqui. 5, 6, só subir aqui um pouquinho, 7, tá? Aí depois, ó, ele vai do 2 ao 7. Então, marcar aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí depois, ó, ele vai do 3 ao 6. 3 ao 6. E depois ele vai do 4 ao 5. Aí o seguinte, pessoal, ó, tem uma regrinha que eu uso para poder lembrar. Chama-se sopa de feijão, tá? Por que sopa de feijão? Ó? Sopa começa com S, né? Então esses primeiros aqui são tudo S, ó. Tudo S. Os outros são, o segundo aqui são todos P, ó, do sopa, né? P-A. E os outros D, ó, são de feijão, né, ó, são tudo D. E o outro aqui, feijão, é tudo F. Aí o seguinte, ó, os S é 2, né? Tudo 2, tudo 2, tudo 2. Os P são 6. Os D são 10. E os F são 14. Aí é só lembrar o seguinte, ó. Isso aqui é o diagrama de Linus-Pauling, também conhecido como diagrama das diagonais. Então é só fazer as diagonais aqui, ó. Tá? Primeira diagonal. Segunda diagonal. Terceira diagonal. Quarta diagonal. Quinta diagonal. Subir aqui um pouquinho. Aí depois, ó, aqui já dá para ir fazendo, tá? Então, vamos resolver aqui, ó. Passar para cá, ó. Z igual a 11. Então, nós vamos distribuir até chegar no Z igual a 11. Aí o seguinte, ó, o primeiro que vem aqui, ó, na primeira diagonal, ó, é um S2, então coloca aqui. Terminou essa primeira diagonal aqui, ó, eu subo e desço a outra. Ó. Descendo a outra, quem vem é o 2S2, então coloca aqui, 2S2. Terminou essa diagonal, ó, eu venho aqui, subo para a próxima diagonal e desço. Descendo, aí ele tem o 2P6, né? Coloco aqui 2P6. E descendo mais uma vez, ele tem o 3S2. Coloco aqui o 3S2. Só que se eu deixar assim 3S2, ó, somando os de cima, ele vai ficar com 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. E ele não pode ficar com 12, ele tem que ficar com 11, né? Ó. Então, o que nós fazemos aqui? Nós vamos aqui, ó, vou no último aqui, ó, e diminuo. No caso aqui, ó, apago o 2, coloca 1. Tá? Eu vou colocar meio assim porque ele não está apagando, está travando essa bosta. Tá? Colocando 1, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a última
camada. A última camada é do número grande maior, ó. Do número grande maior, qual que é o maior de todos aí? É o 3, né? Então, a última camada é do 3. Então, com isso, ó, nós sabemos o seguinte. Como o último... Eita, apagou tudo, velho. Mas vamos aproveitar que ficou tudo roxo. Como o número grande aqui, o 3, ó. Esse 3 aqui, deixa eu fazer de outra cor. Esse número 3 aqui, ó. Esse número 3 aqui significa que ele é do terceiro período. Tá? E como aqui ele só tem um elétron, ó, significa que ele é da família 1A. Tá? Então conseguimos aí, ó, determinar a posição dele na tabela. Qual que é a posição dele na tabela? Terceiro período, família 1A. Tá? Vamos para o exercício 19. Exercício 19, nós temos aqui, ó, o elemento S encontra-se no terceiro período da tabela, no terceiro período, e pertence ao grupo dos calcogênios, tá? Então vamos marcar isso aqui, calcogênios. Tá? Calcogênios, aí ele foi bonzinho e falou aqui, ó, grupo 16 ou família 6A. Aí ele fala assim, qual a configuração eletrônica de sua camada de valência? Então vamos lá, ó. Vou marcar aí, o que é camada de valência? Já foi explicado sobre isso. Camada de valência significa última camada, né? Então passar aqui, ó. Camada de valência significa última camada. Tá? Então vamos lá. Então ele quer que você faça a configuração da última camada. Então vamos marcar aqui também, que eu esqueci de marcar, ó. Ele falou que encontra-se no terceiro período. Tá? Então se ele está no terceiro período, é porque ele é do 3, tá? Terceiro período. No terceiro período, olhando o diagrama, nós temos o 3S2, né? E depois nós temos o 3P6. Só que se eu somar os pequenininhos, ó, 2 mais 6 vai dar 8. E no caso aqui, ele quer que dê 6, porque ele falou que é da família 6A. Então o que eu venho aqui? Eu venho no último aqui, ó, e vou diminuir. No caso aqui, eu vou colocar 4. Por que 4? Quando eu somar o 2 aqui, que está de vermelho, com o 4, ó, nós vamos chegar no total de 6, tá? Que no caso lá que é o que ele pediu, que tem que ser da família 6A, tá? Então, qual que é a configuração eletrônica da última camada? É essa daqui, ó. 3S2, 3P4, tá? Essa é a configuração eletrônica da última camada, que é chamado camada de valência. Tá? Vou marcar aqui, ó, configuração eletrônica. Não vou escrever camada de valência porque não cabe aqui também, tá? Vamos para o exercício 20. O exercício 20, ele fala assim, ó, escreva a configuração eletrônica da camada de valência. Então vamos lá, mesma coisa, ó. Está pedindo, ó, configuração eletrônica da camada de valência, ou seja, da última camada do átomo de antimônio. Aí ele passou o dado aqui, ó. Dado o antimônio, né, ó, Sb pertence ao grupo 15, quinto período, Z igual a 51, tá? Então vamos lá. Se ele é do quinto período, é porque ele vai ter o 5S2, e depois no caso aí, ó, ele vai ter o 5P alguma coisa, né? No caso seria 5P6, tá? Mas é o seguinte, ó. Como que nós vamos descobrir aqui? Quinto período foi fácil. Como ele falou assim, ó, grupo 15, ele passou aqui, ó, grupo 15, né? Grupo 15 significa que é da família 5A, né? Grupo 15 ou 5A, pode conferir lá na tabela. Se ele é da família 5A, ele tem que ter 3
ele tem que ter 5 elétrons na última camada, né? Ó, porque quando ele somar aqui, ó, 2 com 3 dá quanto? Dá 5, por isso que ele é da família 5A. Então nós descobrimos aí a configuração eletrônica da camada de valência, né, do antimônio. No caso aqui é 5S2, 5P3, tá? Também poderia fazer distribuindo esses 51 elétrons que ele passou aqui, ó. Né, ó. Z igual a 51, pelo diagrama de Linus-Pauling, tá? Até chegar no Z igual a 51. Aí depois você ia fazer a configuração da última camada, ia ver quem era a última camada, tá? Só que assim é mais fácil. Exercício 21, ó. Um átomo apresenta normalmente 2 elétrons, vamos marcar aí, ó, 2 elétrons na primeira camada. A primeira camada, pessoal, é a camada K, então vamos anotar aqui, ó, K igual a 2. Aí ele continua, fala assim, ó, 8 elétrons na segunda. A segunda camada é a camada L, então L igual a 8. Aí ele continua, fala 18 elétrons na terceira camada. A terceira camada é a camada M, então M igual a 18. E por último aí ele fala 7 na quarta camada. Quarta camada é a N, então N igual a 7, tá? Aí ele termina com a pergunta final aí, ó. A família, ele quer saber a família e o período em que se encontra esse elemento são respectivamente, tá? Então aqui é o seguinte, ó. Como ele tem aí, ó, 4 camadas, ó. 1, 2, 3, 4 camadas, né, ó. Como ele tem 4 camadas, significa que ele é do quarto período da tabela periódica. Quarto período. Aí agora é só pegar a última camada. Ó. A última camada ele tem quanto? Ó? N igual a 7. Ele tem 7. Então ele é da família 7A. A família 7A é conhecida como família dos halogênios. Então só procurar essa alternativa aqui, ó. Família dos halogênios, quarto período. É a letra C. Exercício 22. Fala assim, ó. Seja um elemento químico representado pela notação 20x. Então, vamos marcar essa notação aqui, ó, 20x. Com relação ao elemento acima e seu número atômico, consulte, então, ó, ele quer que você consulte a tabela periódica, né, a classificação periódica dos elementos e determine a alternativa correta. Letra A. É classificado como metal alcalino. Então, primeira coisa que vamos fazer aqui, pessoal, ó, vamos localizar ele na tabela, ó. O elemento 20, ó, esse aqui, ó, tá aqui, ó. Ele é da família 2A, então ele não é metal alcalino, ele é um metal alcalino terroso, tá? Ele teria que ser um metal alcalino terroso, que é a família 2A. Então a letra A está errada. Letra B. Sua configuração eletrônica fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então aqui, pessoal, ó, como ele tem um número atômico 20, ó, teria que dar 20 esses pequenininhos, ó, 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6 está dando 18, tá? Então, letra B está errada. Letra C. Pertence ao quarto período da tabela da classificação periódica e o elemento químico é o cálcio. Então vamos lá, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, ó. Tá aqui. E ele é o cálcio, sim, ó. Tá no quarto período e é o cálcio. Então é a letra C. Exercício 23, ó. Sabe-se que um elemento é o segundo da esquerda para a direita. Vamos marcar isso aí, ó. É o segundo da esquerda para a direita.
Então é o seguinte, pessoal, o que ele está querendo dizer aí? Ó? Segundo da esquerda para a direita. Então, na primeira coluna nós temos a família 1A, na segunda coluna nós temos a família 2A. Então ele está falando que o tal elemento aí é da família 2A. Tá? Aí ele está falando também, ó, que o tal elemento está no quarto período. Tá? Então ele é da família 2A e ele é do quarto período. Aí ele continua falando assim, ó, sem consultar a tabela, é possível determinar seu número atômico, então ele quer o número atômico, e o número de elétrons da última camada. Determina a alternativa que apresenta corretamente esse número atômico, né, ó, esse número atômico, e esse número de elétrons da última camada. Tá? O número de elétrons, pessoal, é fácil. Ó. Como ele é da família 2A, significa que ele tem 2 elétrons. Agora o seguinte, ó, como ele é do quarto período, ó, então ele vai ter que ser o 4s, tá? Como são 2 elétrons, 4s2, tá? Como que nós vamos descobrir o número atômico dele? Nós vamos fazer a distribuição até chegar no 4s2. Ó. Então, fazendo ela aqui, ó, para chegar no 4s2 vai ter que ser assim, ó, 3p6, 4s2, né? Seguindo aquele diagrama de Linus Pauling que eu fiz aqui em cima, agora há pouco. Agora é só somar os de cima, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tá? Então o número atômico dele aqui é 20. Então ficamos aí com resposta 20, né, de número atômico, e 2 elétrons, letra B. Os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Então ele falou que é as configurações das camadas de valência, né? Na última camada. Então ele passou 1, o 2 e o 3. Aí ele fala assim, com base nessas informações, cuidado, determina a afirmação errada, tá? Então ele quer a errada. Vamos lá, a letra A fala assim, o elemento 1 é um não metal. Então vamos pegar aqui o elemento 1, ó. O elemento 1, ele falou que é 3s2, né? 3p3. Então vamos fazer aqui, ó. Por causa desse número 3 aqui, ó, significa que ele é do terceiro período. Terceiro período. Agora vamos somar os de cima, ó. 2 com 3 dá 5. Então ele é da família 5A. Tá? Aí o que nós vamos fazer aí, ó? Vou colocar aqui uma tabela, tá? Deixa eu ver se ela vem aqui. Isso, puxou. Então, ó, vamos olhar aqui na tabela, ó. Nós descobrimos que o elemento é da família 5A, do terceiro período. Então vamos lá, vamos encontrar ele na tabela, ó. Família 5A tá aqui, né? Cima, ó. Desce aqui, terceiro período, ó. 1, 2, 3. Então tá aqui, ó, terceiro período. Então cruzando aqui os dois, ó. Família 5A, terceiro período. Ele está realmente na região dos não metais, tá? Então a letra A está correta. Não marca que ele quer a resposta errada. Letra B fala assim, ó, o elemento 2 é um halogênio. Então vamos lá, ó. Somando o elemento 2, ó, somando os de cima, ó, 2 mais 5 dá quanto? Dá 7, né? Então é da família 7A. A família 7A é chamada de halogênios mesmo, tá? Então letra B está correta.
Não marca. Então, ele quer errado. Letra C, o elemento 3 é um metal alcalino terroso. O elemento 3, ó, ele tem 2 elétrons na última camada. Então, 2 elétrons da família 2A. A família 2A é realmente chamada de alcalino terroso. Está correto também. Letra D. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Está correto também, ó. Tem o 3 aqui, ó, né, número grande, e tem o 3 aqui, número grande. Então, o 1 e o 3 é do terceiro período. Está correto também, terceiro período. Letra E. Os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo, ou seja, a mesma família. Os 3 não, pessoal, eles são de famílias diferentes. Ó. O primeiro aqui é da família 5A, o segundo é da família 7A e o terceiro é da família 2A. Então não são do mesmo grupo, da mesma família. Tá? Então a resposta errada é a letra E. Exercício 25. Entre as alternativas a seguir, determine aquela que contém afirmações exclusivamente corretas sobre os elementos cujas configurações eletrônicas são representadas abaixo. Então ele passou elemento A, elemento B, C, D e E, e a sua respectiva configuração eletrônica. Aí ele fala assim na letra A: o elemento C é um gás nobre. Vamos conferir isso aí, tá? O elemento C, pessoal, ó, a última camada dele aqui, ó, nós temos que pegar desses números grandes aqui o maior de todos. Ó. Qual que é o maior de todos aí? É o 4, né? Então nós pegamos aí o 4s2. No 4s2, ó, nós verificamos aí que ele possui 2 elétrons, tá? Se ele possui 2 elétrons é porque ele é da família 2A. A família 2A é chamada de metais alcalinos terrosos, tá? Então a letra A já está errada. O elemento C não é um gás nobre. Vamos para a letra B. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Os elementos A e C situam-se respectivamente no terceiro e quarto período da tabela periódica. Vamos conferir aí, ó. O elemento A dos números grandes aqui, ó, o maior de todos é o 3, né, ó. Certo? Ó. Então o elemento A ele se situa no terceiro período, tá? E como ele só tem um elétron aqui, ele é da família 1A. Então tá batendo aí, o elemento A realmente é do terceiro período, por causa desse número 3 aqui grande aqui, que eu estou marcando de azul. O elemento C, por causa desse número 4 aqui, ó, da última camada, que eu estou marcando aqui de azul, ele realmente é do quarto período, tá? Então a letra B está correta. O elemento A é do terceiro período e o elemento C é do quarto período da tabela periódica aí. Só marcar a letra B. Vamos para o próximo exercício, exercício 26. Dadas as distribuições eletrônicas, né? Ele fala assim, a alternativa incorreta. Não esqueçam disso, pessoal. Por mais que está grifado e que está maiúsculo, ó, vou passar um marca-texto aqui. Ó, ele quer a alternativa incorreta. Letra A, a distribuição 1 refere-se a um metal alcalino. Então vamos lá, ó. O que nós precisamos pegar aí para poder descobrir a família dele? Nós precisamos pegar a última camada, tá? A última camada aí é do número maior grande, ó. O número maior grande aí é o 3, né? Então nós vamos pegar aí o 3s1. Pegando o 3s1, ó, nós verificamos aqui que ele só tem um elétron aqui, ó. Estou marcando aqui de vermelho. Então ele é da família 1A. Então essa letra A está correta. A família 1A realmente é chamada de metal alcalino, tá? Não marca a letra A que ele quer a alternativa errada. Letra B. A distribuição 2 refere-se a um gás nobre. Na distribuição 2, ó, nós precisamos pegar aqui também a última camada. A última camada é do número 2, tá? Só que eu tenho 2 com o número 2, ó, esse número grande aqui, ó. Então pegando ele aqui, ó, vamos pegar aí, ó, nós temos o 2s2 e o 2p6. Os dois têm o número 2 grande, tá? Nós vamos somar os elétrons aí, ó. Eu tenho 2 daqui, com mais 6 daqui vai dar 8. Então ela é da família 8A. A família 8A, ela é realmente chamada de gás nobre. Então, letra B está correta. Letra C.
A distribuição 3 refere-se ao metal alcalino terroso. Vamos fazer a mesma coisa, vamos pegar a última camada. A última camada é a 4, né? Então, pegando aqui o 4s2, tá? Quantos elétrons ele tem na última camada? Ele tem 2 elétrons aqui, então ele é da família 2A. Família 2A realmente é chamada de metal alcalino terroso. Então, letra C está correta. Letra D. A distribuição 4 refere-se a um calcogênio. Tá? Vamos pegar aí a última camada. Última camada do 4. A última camada do 4 é que tem o número 3. Ó. Só que eu tenho dois com o número 3. Ó. Eu tenho 3s2 e tenho 3p6. Somando os elétrons, ó, 2 mais 6 dá quanto? Dá 8. Então é da família 8A. Se ele é a família 8A, ele não é chamado de calcogênio. Vou riscar aqui. Ele é chamado de gás nobre. Tá? Então descobrimos a alternativa incorreta aí. A incorreta é a letra D. Vamos para o próximo exercício. (27) 27 aí, acompanha aí. Átomos do elemento Y que apresentam a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p4. Tem número de massa igual a 16. Então é o seguinte, ó. A massa, pessoal, nós precisamos olhar... Aí é o seguinte, ó. Ele está falando que tem número de massa igual a 16. Se nós somarmos aqui ó, os elétrons, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 16. Então, esse elemento aqui, ó, ele possui 16 elétrons. Se ele possui 16 elétrons, ele também vai possuir 16 prótons, tá? Para poder ser neutro, ou seja, ele tem 16 cargas negativas e ele também tem que ter 16 cargas positivas, tá? Então, a massa dele não é igual a 16. O que é igual a 16 é o número de prótons, tá? Então, tá errada a letra A. A massa não é igual a 16. Letra B. Formam o íon Y2- ao receberem 2 elétrons, tá? Então aqui é o seguinte, ó, pegando a última camada do elemento, ó, qual que é a última camada dele? É o 3s2, o 3p4, tá? Isso aqui é a última camada. Nós verificamos aí que na última camada, ó, 2 com 4 dá quanto? Dá 6, tá? 6 elétrons. Ou seja, ele é da família 6A da tabela periódica. Tá? Se ele tem 6, ó, para poder... Se ele tem 6, vocês vão estudar logo depois, né, desse conteúdo, um conteúdo chamado ligações químicas, tá? E lá vocês vão aprender que a regra, um átomo para poder ficar estável, ele precisa ficar com 8 elétrons na última camada, tá? Essa é uma regrinha. Então, se ele tem 6 aí, ó, o que vai acontecer? Se ele tem 6, para poder chegar em 8, ele precisa receber 2 elétrons, tá? Se ele precisa receber 2 elétrons, o que vai acontecer? Ele é o íon Y, né? É o átomo Y. Recebendo 2 elétrons, os elétrons são cargas negativas. Então, ele vai ficar Y2-, tá? Então, essa letra B aí, ela é correta, tá? Formam o íon Y2- ao receberem 2 elétrons, tá? Vamos conferir só as outras para poder explicar. A letra C fala assim, ó, pertence à família do carbono. Tá? Não é a família do carbono. Por quê? Porque ele é da família 6A. Família 6A é chamada de calcogênios. E a letra D fala assim, apresenta 5 níveis de energia. Ó, olhando aqui, ó, a última camada dele é a 3. Ó. Então ele é do terceiro período. Então ele possui 3 níveis de energia, tá? 3 níveis de energia. E não 5, igual está falando aqui a letra D.
Então, confirmada aí a alternativa correta, a letra B. Vamos para o exercício 28. Considere as espécies de 1 a 4 e o arcabouço da tabela periódica, representados a seguir. Então, ele passou aí, né, as espécies de 1 a 4 e a tabelinha embaixo dele aqui. Aí ele fala assim, assinale a alternativa correta. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Aí ele fala assim, letra A, a espécie 2 é um gás nobre. Então é o seguinte, pessoal, ó, aqui ele pediu para utilizar a tabela, ó. Por isso que ele passou essa tabela. Então aqui nós começamos com o elemento 1, ó. Aí aqui vai o 2, aqui o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Aí ele vem para cá 11, 12, elemento 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Então, o elemento 11, ó, ele está aqui, ó, na primeira coluna, que é a coluna da família 1A, tá? Então, o elemento 11, né, que é o do 2 aqui, ó, né, ó, 11 prótons e 11 elétrons, tá? Ele é um metal alcalino, tá? Ele não é gás nobre. Riscar aqui, letra A está errada. Letra B, a camada de valência da espécie 1 pode ser representada por NS2, NP5. Então, como é que nós vamos fazer aqui, ó? A espécie 1 aqui, ó, ele tem 9 prótons, espécie 1, ó, 9 prótons e 10 elétrons, tá? Então, o que aconteceu? Antes ele tinha 9 prótons e 9 elétrons. Aí ele recebeu um elétron e ficou com 10, tá? Então, fazendo a distribuição dele aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Colocar aqui, ó, Z do ladinho aqui, ó, Z igual a 11. É igual a 11 não, é igual a 9, tá? Vai ficar assim, ó. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P5, né? Somando os de cima, ó, 2, 4, com 5 dá 9, tá? Então, a última camada aí, ó, ficou essa daqui, ó. Na última camada, realmente é S2, NP5. Só que o seguinte, ó. Só que ele recebeu um elétron aqui, ó, porque ele ficou com 10, ó, certo? Então, ao invés de ser 5 aqui, ó, passou a ser 6, tá? Então, esse é o NS2, NP6, tá? Então, e não é NP5 igual ele está falando aí. Tranquilo? Vamos para a letra C. Letra C fala assim, a camada de valência da espécie 3 pode ser representada por NS2 e NP6. Então vamos lá para a espécie 3. Ó. A espécie 3 está aqui. Ó. Ele tem 20 prótons e 18 elétrons. Então o que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar esse 20 aqui e vamos distribuir. 20, né, Z igual a 20, vamos distribuir aí. Ó. Distribuindo vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Ó. Somando os de cima dá 20. Ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Só que depois ó, ele perde 2 elétrons e fica com 18. Ele vai perder da onde? Da última camada aqui, ó, que é o 4S2. Então riscamos ele aqui. Qual que ficou sendo a última camada? Ficou essa daqui, ó. 3S2, 3P6. Então tá batendo aqui, ó. Ele é o NS2, NP6. Então a resposta é a letra C, tá? Aqui, ó, só para explicar aqui a letra D, ó. A letra D fala assim, ó, espécie 4 é um metal eletricamente neutro. Cuidado, ó, porque você pega aqui o 4, ó, e olha aqui e fala assim, professor, ele é neutro, ó, porque ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Correto.
Só que onde que está a pegadinha aqui, ó? Ele não é um metal, ó, porque o número 10, ó, ele está aqui, ó, na tabela periódica, ó. Vou riscar ele aqui de preto, ó, ele está aqui, ó, o 10, ó. Ele não é um metal, tá? Ele é um não metal, no caso aqui ele é um gás nobre, tá? Vamos ver aí a letra E. A letra E fala assim, as espécies 1 e 3 são cátions. A espécie 1, ó, ele tem mais elétrons, ó. Se ele tem mais elétrons do que prótons, ele é um ânion, tá? Cátion é quando tem mais prótons do que elétrons, que é o que acontece na 3, tá? A 3 é um cátion. Só que a 1 não é cátion, a 1 é ânion, tá? Então vamos para o próximo, né, o 29. Exercício 29, ó. Dados os elementos boro, cálcio, flúor, magnésio, hélio e fósforo apresentam, vamos grifar isso aqui, ó, apresentam maior similaridade em suas propriedades físicas e químicas. O que isso significa, pessoal? Mesma família da tabela periódica, tá? Então ele está perguntando aí qual alternativa que os dois são da mesma família da tabela periódica. Então vamos conferir aí. Letra A, He e F. Então, ó, o He está aqui, ó, que é o hélio, né? Vou riscar aqui para vocês verem, ó. E o F está aqui, ó. Eles não são da mesma família, porque eles não são da mesma coluna, tá? Letra B, Ca e P. O Ca está aqui, ó, na família 2A. E o P está aqui na família 5A, tá? O He era da família 8A e o F é da família 7A, tá? Então, letra B não é da mesma família, o Ca é da 2A e o P da 5A. Letra C, Ca e Mg. O Ca é da 2A e o Mg também é da 2A, estão na mesma coluna, então a correta é a letra C. Vamos para o próximo. Exercício 30. Só dar uma ajeitada aqui. Exercício 30. Em geral, a composição média de uma planta é de aproximadamente 90% de água e 10% de matéria seca, carbono, oxigênio e hidrogênio. São elementos químicos que constituem a maior parte de uma planta. Além desses, existem outros elementos considerados essenciais às plantas, que em função da quantidade exigida são classificados em... Então ele passou de subir aqui um pouquinho, elementos macronutrientes, né? E depois os elementos são micronutrientes. Com relação à estrutura atômica desses elementos e às informações constantes da tabela periódica, assinale a alternativa incorreta. Não esqueçam disso, ó. Alternativa incorreta. Vamos para a letra A. A letra A fala assim, elementos químicos de um mesmo período da tabela periódica possuem propriedades químicas semelhantes. Cuidado, pessoal. Não é de um mesmo período, é de uma mesma família ou de um mesmo grupo, tá? Então vou riscar aqui, ó, não é mesmo período, é mesma família ou mesmo grupo. Então a errada aí é a letra A. Descobrimos a resposta incorreta aí. Vamos para o próximo aí, o exercício é o 31, né? Aqui em cima, do lado direito aqui, ó. O alumínio tem número atômico igual a 13. Letra A, pertence ao grupo 1A da tabela periódica. Letra B, forma cátion trivalente. Então vamos por partes, né? Então aqui, pessoal, tem duas maneiras de fazer. Ou nós distribuímos esses 13 elétrons aqui, né? Número atômico 3, né? Prótons, né? Como é neutro, é 13 elétrons também. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Pegando a última camada aqui, ó, que é o 3s2, 3p1, né? Nós verificamos que ele tem 2 mais 1 dá 3, tá? Então ele é da família 3A, tá? Então tá errado aqui, não é grupo 1A, é grupo 3A. Letra B, forma cátion trivalente, tá? Então se ele é da família 3A, ele tem 3 elétrons na última camada, tá? Vou marcar aqui, ó, ele tem 3 elétrons na última camada.
Como eu falei no exercício anterior, vocês vão estudar ligações, né? Vão verificar, né, que um átomo, para poder ficar estável, ele precisa ficar com 8 elétrons na última camada. Tá? Então ele pode perder ou ganhar. Tá? Nesse caso aqui, para chegar em 8, é mais fácil ele perder esses 3. Ah, professor, se ele perder 3, ele não vai ficar com 0? Não, pessoal. Se ele perder esses 3 aqui da camada 3, ó, ele vai ficar com esses 8 daqui, ó. Que a última, se ele perder 3, ó, a última camada passa a ter quanto? A última camada vai passar a ter 8, ó, que é 2 mais 6, 8. Tá? Então, nesse caso aqui, ele vai perder 3. Ele perdendo 3, vocês estudaram aí que o íon que perde é chamado de cátion. E trivalente porque perdeu 3, tá? Então, ele forma realmente um cátion trivalente, tá? Então, o átomo que perde é chamado de cátion e o átomo que ganha é chamado de ânion. Tá? Então, descobrimos a alternativa correta aí. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Vamos para o 32. Exercício 32, ó. O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911 por Kamerl e Ring Holmes, voltou a ser objeto da atenção do mundo científico, com a constatação de Bednorz e Miller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de comportamento. Houve, em seguida, uma verdadeira avalanche de novas descobertas, criando a expectativa de sensacionais aplicações do fenômeno. Os físicos citados foram contemplados com o Prêmio Nobel de 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio. Então, vamos marcar aí, ó. Ítrio. Dá uma grifada nele aqui, ó. Aí ele fala assim, relativamente ao ítrio, né? Então ele está perguntando segundo o ítrio. Pede C, letra A, a estrutura eletrônica. Vamos olhar aqui na tabela, ó. Pessoal, o ítrio, ele está localizado aqui na tabela, ó. Vou passar um marca-texto nele aqui, ó. Tá? Marcar aqui, ó. Ele está localizado aqui. O número atômico dele, ó, o número de cima é 39, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos voltar lá no exercício, né? Vamos responder aqui a letra A. Letra A. Vamos fazer a distribuição, vamos anotar aqui, né? O 39, o número atômico dele, o símbolo dele é Y. Então ele quer que você faça a estrutura eletrônica dele, tá? Então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, aí depois o 5s2 vem o 4d10, né? Só que se eu colocar 10 vai passar, né? Vamos somar os elétrons aí, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38. Então, no caso aqui é 4d1. Tá? Porque eu somo com esse 1 daqui vai dar 39, que é o que ele pediu aqui, ó. 39. Então, a letra A está respondida. A estrutura eletrônica dele é essa daqui. Letra B fala o seguinte, ó. Sua classificação tendo em conta a estrutura eletrônica. Aqui é o seguinte, pessoal, ó. A última distribuição dele aqui, ó, é o 4D1, tá? Então, a subnível aqui, o último subnível que foi distribuído é o subnível D, tá? Então, aqui nós temos uma regrinha que eu vou anotar aqui separadamente, ó. Quando termina em S ou P a distribuição, é só pegar a última camada. Última camada. Para poder descobrir a família. Agora, se terminar em D ou F, aí nós temos que pegar a última camada
a última camada também. E temos que pegar também a última distribuição, tá? Então pega a última camada e também pega a última distribuição. Então pegando aqui a última camada e a última distribuição, ó, nós vamos pegar esses dois aqui, ó. A última camada é o 5s2. E a última distribuição é o 4d1. Tá? Então, pegando a última camada e a última distribuição e somando os elétrons, ó, 2 mais 1 vai ser 3. Aí nós vamos ter o 3, não vai ser A mais, tá? Vou marcar aqui, ó. Vai ser B agora, tá? Família 3B. Tranquilo? Então, repetindo, ó. Quando termina em S ou P, nós pegamos a última camada e vou anotar um negocinho aqui diferente, ó. E vai ser família A. Família A, tá? E quando termina em D ou F, nós pegamos a última camada e a última distribuição e vai ser chamado de família B, tá? Então, no caso aqui, a resposta aqui da letra B, ela é da família 3B, tá? Da tabela periódica. Muito bem. Vamos para o exercício 33. O exercício 33 fala assim, ó, o elemento 5626x pode ser classificado como? Então, o que nós vamos pegar aqui, pessoal? Vamos pegar esse número 26 aqui, que é o de baixo, que é o número atômico, né? Como ele é neutro, vai ser igual ao número de prótons. Fazer a distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, né? Para poder dar 26, ó. Vamos somar 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Tá? Aí aqui é o seguinte, ó. A última distribuição dele aqui, ó, o subnível que distribuiu foi o D, tá? E aqui nós temos outra regrinha também, ó. Quando ele termina em S, marcar aqui, ó, S ou P, ele é um elemento representativo. Agora, se ele terminar em D ou F, ele é um elemento de transição. No caso aqui, ó, como ele terminou em D, ó, ele é um elemento de transição. Tá? No caso, ele vai ser um metal de transição. Então, com isso, nós ficamos com a letra C, metal de transição. Localize na tabela periódica o elemento químico de número atômico 16. Então, vou marcar aqui, né, número atômico 16. Vamos localizar ele na tabela aí, ó. Lá na tabela está aqui, ó. É o enxofre, é o S, tá? Número atômico 16, que é o número de cima aqui. Aí ele fala assim, sobre esse elemento, considere as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa, possui 16 prótons, está correto, né? Que é o número de cima lá. 15 nêutrons, vamos verificar, e 16 elétrons. Então, se ele é um átomo, né? Ele não fala que é um átomo, fala só o elemento, né? Mas aí o elemento tem que ser neutro, tá? Então, se ele tem 16 prótons, ele também tem 16 elétrons. O que está pegando aqui é o 15 nêutrons. Por quê? Porque a massa dele aqui, que é o de baixo, é o 32,1. Se você tem massa igual a 32, ó, vou fazer aqui, ó, embaixo, aqui, massa igual a prótons mais nêutrons. Se a sua massa é 32, os seus prótons é igual a 16, quanto que vai dar os nêutrons? Continuando aqui, ó, nêutrons vai ser igual a 32 menos 16. Então, nêutrons vai dar 16 e não 15, igual ele passou aqui, tá? Essa primeira é
falso. Segunda, no estado fundamental, a sua configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Está correto, tá, pessoal? Ó, somando os de cima que vai dar 16. Ó, 2, 4, 10, 12, 16. E está na ordem também, certinho do diagrama de Linus Pauling. Tá, então a 2 é verdadeira. 3. Seu nome é silício? Não é silício, pessoal. Ó, olha lá, é enxofre. Ó. Olha aqui do ladinho. Ó. Então essa é falso. 4. É um halogênio? Não é halogênio, pessoal. Ele está na família 6A. Ó. Ele é um calcogênio. Calcogênio. Então essa é falso também. 5. Está localizado no terceiro período da tabela periódica. Vamos verificar. Ó, primeiro período, segundo período, ou seja, segunda linha, terceiro período, terceira linha. Está localizado sim no terceiro período, tá? Então essa é verdadeira. Então as verdadeiras são a 2 e a 5. Letra C. 35. A vida organizou-se a partir de um certo número de elementos químicos disponíveis na Terra, úteis aos processos vitais. Alguns desses elementos entram na composição de moléculas ligando-se a outros elementos por covalência, como carbono, nitrogênio e oxigênio. Outros, como cálcio, sódio e potássio, participam na forma iônica. Os elementos presentes nos organismos vivos podem ser agrupados em função de sua participação em 3 conjuntos. Subir aqui um pouquinho. Então ele passou o conjunto A, o B, o C. E fala assim, com relação aos elementos químicos relacionados nos conjuntos anteriores, é correto afirmar. Letra A. Os elementos que formam o conjunto A pertencem ao segundo período da classificação periódica. Tá errado, tá, pessoal? Ó. Conjunto A aqui, o primeiro, ó, é o hidrogênio. O hidrogênio está no primeiro período e não no segundo, igual ele está falando aqui. Vamos para a letra B. 4 dos elementos que formam o conjunto B são metais alcalinos. Então, quem que são metais alcalinos? A família 2A, tá? Quem são os elementos da família 2A aí no conjunto B? O Mg e o Ca. Então não são 4, são 2, tá? Tá errado também. Letra C. 2 dos elementos que formam o conjunto C pertencem ao sexto período da tabela periódica. Então vamos lá, ó. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período. Então ele está falando que 2 elementos pertencem ao sexto período. Então vamos ver se alguém deles aí pertence ao sexto período. Então, olhando aqui, pessoal, ó, o V não é, né? O V está aqui, é do quarto período. O CR também é do quarto período, o MN do quarto período, o FE é do quarto período, o CO, o CU e o ZN. Aí o MU é do quinto e o I está aqui, ó, também no quinto período. Então não tem ninguém do do sexto período, tá? Então, ó, esqueci 2, ó, não são do sexto período. Subir aqui um pouquinho. Não dá para subir, né? Tô travando isso aqui. Então, ó, letra D. O conjunto C contém um subconjunto formado por metais de transição. Então ele está falando que o conjunto C possui um subconjunto formado por metais de transição. Pessoal, quem são os metais de transição? Pessoal, ó, quem está posicionado aqui, ó, no meio da tabela, ó, esse bloco do meio, ó, tá? Então, quem são metais de transição aí, ó? O V, né? Tá no meio aqui, né? O CR, todos são, ó. CR, MN, FE, CO, CU, ZN, tá? Todos esses aqui são, ó. O MO também é de transição. Ah, e o I não é, pessoal, vou ter que riscar de outra cor aqui, de verde. O I está aqui, ó, não é de transição. Só que ele está falando, ó, que o conjunto C é o total. Aí ele fala assim, contém um subconjunto, um conjunto menor. Tá correto, tá? Ele contém um conjunto menor, formado por metais de transição.
36. Quando ocorrer distribuição eletrônica nos envolventes de um átomo de um elemento químico e o subnível mais energético for do tipo D, marcar isso aqui, ó, subnível mais energético for do tipo D, e teoricamente apresentar teoricamente apresentar 4 orbitais completos e um incompleto. Aí ele fala assim, na realidade, um dos elétrons do subnível anterior estará situado nesse orbital incompleto. O grupo da classificação periódica que se encontra esse elemento é... Então vamos lá, pessoal, ó. Ele falou que o subnível mais energético é do tipo D, né, aqui. Então vamos relembrar umas aulinhas anteriores, ó. O subnível S, ele só tem um orbital. O subnível P, ele tem 3 orbitais, tá? 3 caixinhas. Esse é o P. O subnível D, ele tem 5 orbitais aqui, ó, 5 caixinhas, 2, 3, 4, 5, tá? Aí ele está falando assim, que ele vai... Aí nós fazemos a preenchimento, esse aqui é o D, né? Vou marcar aqui. Preenchimento dos orbitais, né? Vai ficar assim, ó. Ele está falando que tem 4 orbitais completos e incompletos. Então, quando nós distribuímos, nós fizemos isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá todos incompletos, né? Aí 6, 7, 8, 9. Por que eu parei no 9, pessoal? Ó, eu fiquei com... Vou marcar aqui, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4 orbitais completos. E eu fiquei com um orbital incompleto aqui, que é esse aqui, ó. Tá? Que ele só tem um elétron. O que é o orbital completo? Que tem os 2 elétrons, uma setinha para cima e uma setinha para baixo. E incompleto que só tem um elétron. Tá? No caso é o último aqui que só tem uma setinha para cima. Um elétron tá localizado para cima. Tá? Então nós ficamos aqui que ele é o D9. Tá? Por que ele é o D9? Porque ele tem 9 elétrons para poder ficar com 4 orbitais completos e 1 incompletos. Observando isso na tabela, pessoal, vocês precisam entender o seguinte, ó. A família 1A termina em S1. A família 2A termina em S2. Só que depois do S2 não tem o S3. Quem que vem depois do S? Pode olhar lá na distribuição, vem o D1. Então aqui o 3B é D1, esse é o D2, esse é o D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Ó. Então nós paramos, para chegar no D9, nós paramos aqui, ó, no grupo 11 ou família 1B. Tá? Então o D9 aqui, ó, ele é da família 1B. Tá? Família 1B. Família 1B, vamos olhar a alternativa, é a letra A. Na produção de cerâmica e vidros coloridos, geralmente são empregados compostos de metais de transição. A cor final do material depende, entre outros fatores, dos estados de oxidação dos metais presentes, como exemplificado na tabela. Então ele passou a tabelinha, né? Subi aqui um pouquinho. Ele fala assim, sobre esses metais é incorreto. Pessoal, vamos marcar que é importante. Olha que é a resposta incorreta aí. Ó. É incorreto afirmar que, letra A, o cátion Cr3+, possui 21 elétrons. Então vamos lá, ó. Vamos pegar a nossa tabelinha aqui, né? Cr3+, vamos localizar o Cr na tabela. Ó. Tem aqui, ó. O número atômico dele é 24, tá? Só que o seguinte, como ele aparece com essa carga aqui 3 positiva, ó, significa que ele perde 3, tá? Então, se ele tinha 24, perdeu 3, ele vai ficar com quanto? Vai ficar com 21. Então, vamos marcar aqui, ó, ele tem 24 elétrons, ou 24 prótons, e ele realmente tem 21 elétrons, tá? Por causa da carga 3+, ele perde 3.
Então a letra A tá correta, não marca. Letra B, o número de prótons no Fe3+, é igual a 26. Vamos olhar lá na tabela. Ó. Vou pegar aqui o Fe, né? Vamos olhar aqui. Na tabela o Fe tem 26 prótons. Então tá correto, tá? Ele tem 26 prótons, né? Perde 3, vai ficar com quantos elétrons? Ele vai ficar com 23 elétrons. Então ele tem 26 prótons e 23 elétrons. Tá correta a letra B. Letra C. No cátion Fe3+, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Pessoal, acabamos de verificar que não, né, pessoal? O Fe ele tem 26 prótons, isso aqui está certo, só que ele tem quantos elétrons? Como a carga é 3+, ele perde 3, então ele fica com 23 elétrons, tá? Então ele tem 26 prótons e 23 elétrons. Então o número de prótons não é igual ao número de elétrons. Então a alternativa incorreta é a letra C. Vamos para o último. (38) Única entre as 100 lagoas do estado do Rio de Janeiro a ser artificial, aqui existe no Parque Paleontológico, é uma das principais atrações do lugar, mas sofre com lixo e animais pastando sobre suas margens, sem falar na contaminação da água por coliformes fecais, bactérias das fezes. Como consequência da exploração do calcário na região, a água da lagoa também apresenta contaminação por metais pesados. Uma análise constatou a presença de metais como cádmio, chumbo e alumínio ainda em níveis toleráveis. Considerando o calcário como sendo constituído basicamente por carbonato de cálcio, a alternativa que apresenta o único elemento de transição citado é... Então, pessoal, quais são os elementos citados aí, ó? Ele citou o cádmio, né? O chumbo e o alumínio, né? Então, cádmio, chumbo e alumínio. Olhando as alternativas, ó, qual a alternativa que tem? Esse aqui é o cádmio, esse é o chumbo e esse é o alumínio. Aí ele está falando assim, vamos marcar também, ó. Apresenta o único elemento de transição. Vocês já aprenderam aí que os elementos de transição são aqueles que estão no bloco do meio da tabela periódica, né? Então, ó, bloco do meio da tabela, ó. Esse aqui, ó. Certo, ó. Esse bloquinho aqui do meio, ó. Certo? Desses três, quem está posicionado no meio da tabela para ser elemento de transição? É o cádmio, tá? O CD. Por quê? Porque ele está aqui, pessoal, ó. Tá, ó. O PB está aqui, ó, não é de transição. E o alumínio está aqui, também não é de transição. Então, o único que é de transição aí é o cádmio, tá? Marca aí letra C. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Bons estudos a todos aí, até mais.